Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para cada um de vocês. Hoje eu tô por aqui um pouquinho rouca, mas faz parte do manto que a gente tá vivendo. Aleluia, glória a Deus. Os mantos aqui têm sido muito. Eu não dormi até agora. Quem dormiu? Eu posso dormir um pouquinho. Aleluia. Os meninos dormiram agora. Os profetas estão dormindo aqui agora. Mas a gente não dormiu, né? O Frederico tá sendo exposto, a Rosita tá aparecendo aí na live dormindo. Não, Frederico. Ó. Não, gente, sabe o que acontece? O profeta Gustavo, o profeta Frederico. Mas se eu estivesse na posição deles, eu também estaria dormindo. Amém? Aí as meninas tá ali, a pastora Maiara, a evangelistane. Cadê o apóstolo? Cadê nosso apóstolo? Aí, ó. Aleluia. Hoje, os guerreiros são esses que estão aqui, né? Eu vi a pastora Kátia aqui online, ela deve falar no quarto dela. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Diga aleluia. Fala igual o apóstolo. Aleluia. Olha aí, a pastora Célia também não dormiu nada ainda. Amém. Então nós estamos na fiação, pastora Célia. Gente, só falar pra vocês. A gente todo dia tá no manto, né? Aí, que hora nós chegamos ontem, meia-noite? Mais de meia-noite, agora. A gente chegou mais de meia-noite do monte. Como que dorme? Aí um vai contar um manto, outro vai contar outro manto. Aí quando você vê, quando eu olhei no relógio, aí eu foi dormir um pouquinho. Aí eu fiquei aqui com o profeta Gustavo e o profeta Frederico, porque o hub da oração aqui no hotel, gente, vocês não têm noção, dá pra escutar a oração lá do... Ainda bem que esse quarto aqui é um dos últimos, né? É o último, né? É, mas pra lá, é o último aqui, mas pra lá dá pra ouvir lá no nosso quarto. Dá pra ouvir. Não sei como não expulsaram a gente ainda. Então a gente foi deitar super tarde. Uns não dormiram, como eu e os meninos. Agora os meninos capotou aí, ó. Vocês não vão fazer figurinha dele, não. Deixa eu mirar aqui pra aqui, porque você sabe como é que esse povo é, né? Amém? Glória a Deus. Gente, é difícil dormir cheio de unção, sim ou não? Não, é complicado demais. Você fica... Quem fica... Pelo menos quando eu recebo a unção... Ah, que flash tá aparecendo aqui. Quando eu recebo a unção... Quando eu recebo a unção, eu fico... A gente fica elétrico, né? Eu fico elétrica e não consigo dormir. É difícil. Sim ou não? É complicado. Hoje nós vamos pro monte de novo, né, amor? Hoje nós vamos pro monte. Eu quero que vocês fiquem atentos hoje no meu Instagram, que talvez eu vou abrir uma live bem interessante pra vocês. Amém? Mas, gente, tem sido alinhamento puro. Deus já tá alinhando você ainda aqui. Gente, é muito bom a gente estar num lugar que tem profeta genuíno, porque a voz profética, ela fala uma só coisa em diversas bocas diferentes. E é muito bom quando nós entramos num alinhamento e Deus usa 4 profetas ao mesmo tempo a falar uma só coisa. Você fala, não. Isso aqui é mais que uma confirmação, é um decreto. Amém? Então, quando Deus usa os profetas para falar muitas coisas ao mesmo tempo, tá? A mesma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, você conversou com o profeta A, ele falou uma coisa para você. Você conversou com o profeta B, que não tem amizade com o profeta A, e ele falou a mesma coisa. Você fala, não, então tá acontecendo alguma coisa. Isso aqui já não é mais nem profecia, é decreto. Tá? Então, quando Deus confirma por diversas pessoas, é porque é uma sentença, um decreto. É para você agir rápido. Amém? Glória a Deus. Ó, pastora Jéssica diz que está em um alinhamento. Amém? A data de setembro aqui do alinhamento é dia 12 e 13 de setembro. Então, vocês já comecem a se organizar. Já saiu lá no Instagram do profeta, não já? Já saiu, gente. Depois eu posto pra vocês, se vocês quiserem. Vou pedir pra Gabi
o banner deles. Amém? E se eu fosse vocês, eu já comprava inscrição e se organizava agora. Tá? Porque não é fácil, né, amor? Vir pra cá. Não. Mas se você fizer as coisas antecipadas, amém? Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Hoje a palavra é boa. Todo dia é boa, né? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar e te enaltecer e declarar que o Senhor é justo, fiel e verdadeiro. Eu chamo a presença doce e perfeita do Espírito Santo, que não seja eu, mas seja o teu doce e amoroso Espírito Santo, através de mim, através da minha vida. Obrigada, Senhor Jesus, por essa madrugada e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer no dia de hoje ainda. Em nome de Jesus, amém. Gente, vocês me perdoam, tô um pouquinho rouca, mas já vai voltar em nome de Jesus. Vou beber um pouquinho de água aqui, amém? Se eu beber um pouquinho de água já melhora, vocês têm que orar pela minha garganta. Gênesis 37, abre comigo, põe pra mim, apóstolo. Aleluia, bora lá. Glória a Jesus. Amém? Então vamos. Deus vai ensinar algumas coisas para você aqui hoje. Os sonhos de José. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Ou seja, José tinha um senso de juízo, não aceitava coisa errada, ia lá e contava para o pai dele. Jacó amava José mais que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, encomendou um presente, olha só, especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive. Disse ele, estávamos num campo, amarrando os feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou de pé. E os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira como os contava. Então você pode ver que José já tem algo com sonho desde 17 anos, que é a primeira vez que está sendo relatado. Mas eu acredito que ele já tinha sonho desde novo. Olha só. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. O sol e a lua, o pai e a mãe, e as estrelas, os irmãos. Dessa vez, contou o sonho não apenas para os irmãos, mas também para o pai, que o repreendeu dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele. Mas o seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Por mais que o pai dele, né, o Jacó, Israel, repreendeu José, depois ele ficou ruminando aquilo. Mas qual que é o real propósito? Por que o meu filho está tendo esse tipo de sonho? Amém? Então vamos lá. José é vendido como escravo. Pouco depois, os irmãos de José levaram
os rebanhos de seu pai para pastar junto a Siquém. Então Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão os seus irmãos, os rebanhos, disse Jacó, e traga-me notícia deles. Jacó o enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou ao homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O Senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? E o homem lhe disse: sim, eles foram embora daqui. Mas eu os vi dizer: vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será de seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não o mataremos, disse ele. Por que derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquem nele. Rubem planejava resgatar, olha só, Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando e agarraram e o jogaram na cisterna vazia. Olha só, gente. Vai vendo o nível de tipo de ferida que o José poderia ter gerado, né? Ou seja, agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo, mirra de Gileade para o Egito. Judá disse aos seus irmãos: o que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, o sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas que eram negociantes midianitas se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata, e os negociantes os levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rubem voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que o seu irmão não estava lá, rasgou as roupas. Voltou, olha só, aos seus irmãos e lamentou-se. O menino sumiu. E agora, o que farei? Então os irmãos mataram um bode, mergulharam a túnica de José no sangue do animal e enviaram a linda túnica para o pai, com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é essa a túnica de seu filho? Gente, olha só, que crueldade. Ou seja, quando Rubem volta e ele não encontra José, eles pegam um animal, né? E aí eles, né, tiram o sangue, imagina, mandam uma mensagem para o pai: não é essa a túnica do seu filho? O pai reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas. Olha só, gente. Eu fico imaginando a dor, né, de Jacó. Jacó rasgou suas roupas e vestiu-se de pano de saco. Por longo tempo, lamentou profundamente a morte do filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava.
descerei à sepultura, lamentando a morte do meu filho. Dizia e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda. Amém? E aqui nós vamos ter alguns tipos de confronto que eu quero trazer aqui para você do texto. Amém? E o primeiro confronto é: José já estava sendo sinalizado pela promessa através dos sonhos, mas ele tinha favor de Deus, Deus estava mostrando para ele, mas a falta de maturidade e discernimento fez com que ele fosse o quê? Ele era favorecido, mas a falta de maturidade fez com que ele expusesse os sonhos, tá? Sem sabedoria, e isso gerou a inveja. Então tem muita gente que Deus já sinalizou o sonho, Deus já mostrou onde você vai chegar, mas você sabe qual que é o problema? É que você está compartilhando isso com pessoas como os irmãos de José, que não aceita o seu sucesso, não aceita o seu crescimento. Então, eu quero que você entenda que nem tudo que Deus mostra deve ser falado, deve ser compartilhado. Ontem o profeta falou uma coisa, de a cada 99 profecias que Deus dá para o profeta, ele entrega uma. A gente não entrega tudo, queridos, e não entrega para qualquer pessoa. Todo favor de Deus exige um preparo emocional. Então, se Deus falou que você vai fazer, que Ele vai te usar, que você vai pregar, cuidado com quem você compartilha isso. Às vezes você é um neófito na fé. Então, para de ficar contando tudo para todo mundo. Deus te dá uma revelação, você vai lá e espalha. Só para mostrar que é espiritual, para mostrar que Deus falou com você. Mas você perguntou para Deus se você podia falar? Você perguntou para Deus se você podia compartilhar? Você perguntou para Deus se você poderia compartilhar até mesmo com seus parentes? Amém? E queridos, por incrível que pareça, a inveja não vem de gente estranha. A maior inveja, a maior perseguição, a maior contra-ataque vem de pessoas dentro, de perto. As maiores traições, as maiores decepções nunca vêm de quem está longe, vem de quem está perto, vem de quem convive com você. Amém? Então a inveja, ela é gerada ou dentro da sua casa pela sua parentela, ou por pessoas muito próximas a você. Amém? Então, olha, os ataques de José não vieram de fora, veio dos seus irmãos, que não queriam que ele, chegasse a esse lugar de governo. Então, nem todo mundo que hoje está perto de você celebra o que Deus está fazendo. E eu estou falando de próprios irmãos da fé. Gente, se tem uma palavra que Deus trouxe para mim nesse alinhamento é para mim pregar mais sobre a unidade da igreja. Deus falou: filha, prega mais sobre a unidade da igreja. Porque nesse tempo eu estou levantando os meus ungidos para andar em unidade um com o outro. Vocês vão precisar andar em unidade, senão vocês não vão suportar. Amém? Então a inveja, ou seja, o levante, ele não vai vir de quem você não tem sentimento. Não vai vir de pessoas muito, muito, muito próximas de você. Vai vir de pessoas muito, 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 muito perto de você. Coloca isso na tua cabeça, sabe? Então vamos lá. Nem todo mundo que está perto de você celebra o que Deus está fazendo ou o que Deus vai fazer. E uma das coisas que eu aprendi é que tem coisas que eu posso contar para todos. Tem coisas que eu posso contar para alguns. Tem coisas que eu posso contar para um. E tem coisas que eu não posso contar para nenhum. Tem experiências que eu tenho que discernir e depois pedir para Deus para quem eu posso contar. É forte, não é? Vamos aqui, ó. O discernimento. Hoje eu estava no monte, reuni meus filhos espirituais ali. E eu trouxe uma palavra que Deus estava queimando no meu coração. Discernimento espiritual é ouro de Ofir. Você sabe por quê? Porque o discernimento espiritual, você não se engana.
A pessoa pode vir bem vestida, arrotando Bíblia, arrotando unção. Mas se tiver alguma coisa desalinhada na pessoa, o Espírito Santo fala, não é o que parece. Tem algo que não está certo. Aí você já, o quê? Então, o discernimento espiritual é algo essencial. E discernimento espiritual... Nossa, Deu uma travadinha, mas vai voltar em novo. Hã? Pode ser só a internet. Então, o discernimento espiritual é ouro. É ouro de Ofir. O discernimento é ouro, queridos. Então, como que consegue? Discernimento espiritual. Existe o dom. Se você for ativado no dom, você tem que buscar crescer nessa ativação. Mas discernimento espiritual não é uma coisa que eu transfiro para você. O preço do discernimento espiritual é alto. Você sabe como que é? Jejum, oração, busca, separação. Isso é Makambatoke-soi. Alamanderie-kechokerebama-namasuya. É forte, não é? Então vem aqui comigo, preste atenção. Vamos lá. O discernimento espiritual, ele vai gritar. A aparência pode ser ótima. Pode ter cara de Deus. Mas se não for de Deus, Deus vai falar assim. Algo estranho. Você sabe quando vem alguém, fala, olha, você é uma bênção, e a pessoa te bajula. E aí você sente uma coisa esquisita. Aí você fala, Deus, tem algo que não está fechando essa pessoa. Ela tem uma aparência de cordeiro. Ela tem uma aparência de ovelha. Ela fala como ovelha. Ela tem aparência de cordeiro. Mas eu sinto uma coisa esquisita. Quando você sentir isso, dá voz para o seu discernimento. E aí, como é que você ora? Espírito Santo, se tiver qualquer coisa oculta, me mostra. Não me deixe enganado. Eu estou sentindo uma estranheza nessa pessoa. E eu gostaria de saber o que é. Amém? Então, aqui o que faltou? Lógico, a gente sabe que tem um propósito de José ter sido lançado no poço, José ter sido vendido, José ter entrado na casa de Potifar. A gente sabe que tem um propósito nisso. Mas José não teve discernimento. E desencadeou tudo isso que aconteceu com ele, certo? Então, agora vamos para o outro confronto. Todo propósito atrai perseguição. A partir do momento você se posiciona, para começar a viver propósito, tem que posicionar o chamado. Para posicionar no chamado, tem que ter identidade ativada. Então, eu só consigo saber o meu chamado uma vez que eu tenho a minha identidade ativada. Eu só consigo começar a cumprir o propósito uma vez que eu tenho eu entendo sobre qual é o meu chamado, para o que eu nasci. E toda vez que Deus começa a mover o propósito através da sua vida, a perseguição ela vai ser levantada. Amém? José, o que José fez de errado? Aparentemente, nada. Mas ele contou o sonho dele. Mas ele não fez nada para os seus irmãos. Ele não tem algo que a gente vai falar assim, José fez isso, aquilo. Não, ele contou para os seus irmãos. O erro dele foi expor o que Deus ia fazer. Mas isso também não está errado. Então, a gente precisa, nesse tempo, entender. Peraí, será que eu não estou sendo tão perseguido? Será que eu não estou sendo tão apedrejado? Será que essa confusão não está acontecendo exatamente porque eu acabei de me posicionar, porque eu tenho alcançado vidas? Amém? Então, todo aquele que carrega propósito e começa a manifestar o propósito, vai começar a ter o contra-ataque, o ataque. E, queridos, as pessoas que vão atacar, vão falar mal de você, não é gente estranha. É gente, às vezes, dentro da tua casa. É gente, às vezes, que você ensinou tudo. Às vezes são irmãos. Eu sei que muitos pastores me assistem. Às vezes é a ovelha. É aquela pessoa que você ensinou tudo, que você deu oportunidade.
Às vezes a pessoa que vai te trair, que vai te desonrar, que vai ser desleal a você, a pessoa que às vezes vai te caluniar, falar mal de você, é aquela que você estendeu a mão, é aquela que você foi uma bênção na vida daquela pessoa. E isso, queridos, você está sujeito a passar isso durante todo o seu ministério. Isso é normal. Só que o jeito que você sai dessas tempestades é o que vulga se você vai andar com ferida ou se você vai gerar mais óleo através disso e vai continuar. Porque Satanás sempre vai colocar pessoas para nos decepcionar. Satanás sempre vai agir por intermédio de pessoas. Amém? Então, se você está sendo confrontado, se você está sendo perseguido sem motivo, pode ser um sinal que você está fazendo o que é certo. Pode ser um sinal que você está incomodando o inferno. Então, quem carrega propósito, está manifestando o propósito, vai ter perseguidores. Vai ter gente que não vai gostar do que você carrega. Vai ter gente que vai falar mal de você. Vai ter gente que vai se levantar contra você. E, queridos, por incrível que pareça, é os da nossa própria casa, da nossa própria parentela. Amém? Então vamos aqui para outro confronto. A traição, tá? Não anula a promessa, ok? José foi vendido, foi traído, foi rejeitado, mas nada disso anulou o que Deus tinha com ele. Na verdade, isso empurrou ele para o propósito. Então eu quero que você pegue as machucaduras, as rejeições, as humilhações, as traições, e você sacuda as sandálias, o pó das sandálias, e fala: Senhor, me desliga emocionalmente dessa circunstância, dessa situação, e saiba, Deus, que nada disso vai me parar na tua presença. Eu não preciso, Senhor Deus, de nada para continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. E eu vou falar para você que é pastor e líder. Não fica muito tempo tentando processar algo que Deus está tirando. Não fica querendo achar resposta para uma intervenção de Deus. Então, às vezes, Deus está tirando pessoas de perto de você, porque aí você descobriu que essa pessoa te traía, te caluniava, mentia isso e aquilo. Eu quero que você olhe como um livramento. Um livramento de Deus. Então, às vezes tem coisas que você pensa que você perdeu e na verdade você está ganhando. É porque você não está tendo o ouro que eu falei para você, que é o discernimento espiritual. Então deixa eu falar para alguém aqui, e essa alguém é uma mulher. Para de ficar lamentando coisas que você não entende o que está por detrás e o oculto. Você não tem olhos em todos os lugares, mas o Deus que você serve tem. E o Senhor já escutou conversas e viu coisas que não agradou o coração dele. E é exatamente por isso que ele arrancou. E para que você saiba que é Deus falando com você, isso não tem muito tempo. Foi há 3 meses atrás. Ai, que teriai. E você tá aí perguntando: por que, Deus? E assim o Senhor manda eu dizer para você: você não tem olhos e nem ouvidos em todos os lugares, mas o Senhor contemplou coisas abomináveis que estavam fazendo ao teu respeito. E assim diz o Senhor para uma mulher aqui: para de se lamentar. Para de achar que você tem culpa, né, Cassoi? Porque o Senhor está mandando dizer: ele a pegou com a mão dele e arrancou. Anda, cai, porque senão ia prejudicar a sua casa. Ia prejudicar a sua casa. Mekentupisama. Hurkitiaseia. Alecanto namasuia. Aleluia. O Espírito de Jesus é o Espírito da profecia. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então a traição não anula a promessa, ela potencializa. Por quê? Quando Deus está prestes de fazer algo, Deus sempre vai mexer.
eu vou dar uma notícia para você. Toda vez que você sofrer um processo de crescimento, ascensão, Deus vai arrancar uma leva de pessoas e vai trazer outra leva de pessoas. Pegou ou não? Tem pessoas que não podem entrar na expansão com você. Tem pessoas que Deus não permite passar para o próximo nível. Mekenemoksui. Tem pessoas que não podem ir para o próximo nível, porque Deus tem olhos em lugares que você não tem. Deus escuta conversas em lugares que você não escuta. Aí você está aí se lamentando, por quê, Senhor? E Deus está falando, tô dando livramento para você, criatura. E você não entendeu ainda? Eita! Amém? Então, as traições, as perseguições, as tristezas, as frustrações, ela não anula o que Deus tem com você. Na verdade, isso ajuda Deus, né, com que Deus faça. Porque Deus, querido, Deus não vai deixar uma pessoa que gera coisas contrárias a você. Se você é fiel a Deus, eu quero que você entenda, Ele vai tirar de perto. Ele não vai deixar. Deus abomina injustiças contra os seus ungidos. Se você faz a obra de Deus e está alinhado com Deus, Deus vai tirar com a mão forte. Deus vai tirar com uma mão forte. Então eu quero que você aprenda a entender, mesmo que Deus ainda não te explicou. Fala, Deus, eu aceito, eu entendo. Se o Senhor quiser me explicar bem, se o Senhor não quiser me explicar, amém. Mas eu aceito. E eu me desligo emocionalmente, eu me desligo, né? Se for um local, uma circunstância, um lugar que você frequentava, sacode a poeira das sandálias e next. Fala, Senhor, vamos seguir, vamos continuar, amém? Então, mesmo em cenários injustos, tá? O plano de Deus continua ativo. José vai para o poço, José é vendido como escravo, José vai para a casa de Potifar, lá injustiçado, José vai ser preso, mas mesmo acontecendo tudo isso, o plano do Senhor ainda estava intacto. Porque a cada traição, a cada humilhação, a cada ferida que o Satanás estava tentando abrir no coração de José, o Senhor empurrava ele um pouquinho mais para perto. E esse tempo desse sofrimento foi um tempo de maturidade, certo? Então, a cisterna, ou seja, o poço ali nunca foi o fim. A traição, né, dos irmãos nunca foi o fim. Vender, ser escravo, nunca foi o fim, amém? Então, antes de Deus te exaltar e te estabelecer no lugar que Ele te prometeu, Ele vai te passar na prensa. Então, fala assim comigo, escreve aí, fala, Jesus me amassa. Fala, Jesus me amassa. Eu ensino vocês aqui. Gente, pede para Deus passar você na prensa. Pede para Deus te amassar. Nós precisamos ser amassados. Então, antes de Deus te exaltar, te honrar, Ele tem que te tratar. Porque senão você chega no lugar que Ele te prometeu sem maturidade. E aí você mesmo cai desse lugar. Mas se te custou chegar e você teve que exercer caráter para chegar, ninguém te tira do lugar que Deus te estabeleceu. Amém? Então, o que eu aprendi com Deus essa jornada toda que eu caminho com Ele? Deus usa processos desconfortáveis para formar a estrutura que vai carregar a promessa. Vamos lá de novo? Deus usa processos desconfortáveis para gerar estrutura para que você consiga carregar a promessa. Então, antes de Deus colocar você num lugar a qual Ele prometeu, eu preciso que você entenda. Ele tem que mexer na sua estrutura. Então fala, Jesus, me amassa. Jesus, me passa na prensa. Não, vou fazer uma figurinha dessa aí, ó. Já pega aí. Gente, as figurinhas da Global tá bonitinha demais. Amém? Pastor Júnior é uma benção no nosso design. Então, você precisa permitir Deus trabalhar, te santificar. Amém? Então, isso aqui é o confronto que eu tinha no texto para você. Só que agora eu quero trazer uma coisa para você que Deus falou comigo essa madrugada. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 20, verso de número 1. Perdão. 2 Reis, capítulo 20, verso de número 1.
Gente, alinhamento profético é muito bom. Porque Deus, se Ele não te passa na prensa, na entrada, Ele te passa no meio e na saída. 20, verso de número 1. É 2 Reis, capítulo 20, verso de número 1. Acharam? Glória a Jesus. Vamos lá. Deixa eu fixar aqui. Pronto, vamos lá. Vamos. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitir-lhe a mensagem. Olha só. E foi transmitir a mensagem que dizia o seguinte: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará dessa doença. Em outras versões, eu gosto, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então havia uma sentença de morte do próprio Deus sobre Ezequias. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: volte, Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe, volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados Davi, ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, porque ele se arrependeu genuinamente. Ele sentiu o amargo, né, dessa palavra. Vou curá-lo e daqui 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e o livrarei, você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Amém? Então, essa madrugada eu falava, Deus, o que o Senhor quer falar com o seu povo? E o Senhor falava assim para mim, fala para eles colocar a casa em ordem. Fala para o meu povo colocar a casa em ordem. Gente, eu não sei o que vai vir sobre a terra. Mas a gente está num encontro de profetas. E o apóstolo compartilhava comigo que um profeta compartilhou com ele em 2020. Porque aí o apóstolo compartilhou qual que é o discernimento que eu tenho em 2027. E aí esse profeta compartilhou com meu esposo, o apóstolo Júnior, que em 2020, que ele teve uma profecia, uma revelação, como foi? Isso. Ele teve um sonho em 2020, que daqui 7 anos, em 2020, viria uma nuvem sobre a terra e ia chover fogo, não é? E que esse seria um sinal e Deus arrebataria os seus ungidos. E aí meu esposo falou, olha, a minha esposa tem um discernimento que Deus está preparando algo. E eu sei que, exatamente, Andréia, exatamente. Amor, será que saiu aqui, ó? Caiu aqui. Caiu. Deixa eu ver. Só um pouquinho, gente, que nós estamos resolvendo o negócio da oração aqui. Às vezes tem que colocar aqui, ó. Leva ali pro profeta Gustavo ver o que é. Eu tô vendo já. Tá. De cada pai, de cada mãe, de cada responsável pelos filhos, eu declaro sábia. Amém. Então vamos lá. Então o que acontece? Aí o meu esposo falou assim, olha, minha esposa, ela tem um discernimento. Ela sempre fala que em 2027 algo vai acontecer. Então, quando teve 2020, esse rapaz que estava conversando com o apóstolo, esse profeta, disse, e ele falava assim, que vinha essa nuvem de fogo e Deus arrebatava os seus escolhidos, os seus ungidos, nas nuvens.
E queridos, hoje, orando na madrugada, Deus disse que era para mim orar sobre todos os ministérios, igrejas, líderes. E, gente, essa é uma oração muito perigosa, você orar e se pôr ali para ser o primeiro a ser peneirado. Vocês não têm noção o peso dessa oração, amém? E eu falo para vocês, Deus, faz uma conta aí, daqui 9 meses, que mês que vai ser. E Deus falava que em 9 meses na oração, né, fui tomada. Então, o que eu falo para vocês aqui nessa palavra? Coloca a sua casa em ordem. Se você precisa alinhar seu casamento, alinha. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Se você precisa fazer qualquer coisa, faça. É janeiro? Vamos contar, conta. Isso mesmo. Isso, os 9 meses vai dar em janeiro. Tá que dia de janeiro? Mas qual que é a data? De hoje? Coloca de hoje, depois soma com o mês, começando o mês de ar, porque tudo em Deus é profético. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Hoje Deus falou, fala pro meu povo colocar a casa em ordem. Fala pro meu povo se alinhar. Fala pro meu povo colocar alinhado tudo que tá desalinhado. Queridos, eu não sei o que precisa ser alinhado na sua vida. Mas se é perdão, peça perdão. Se é liberar perdão, libere perdão. Que dia que dá? Fechou? 19 de janeiro? Uau. E eu vou dizer pra vocês, coloca a casa de vocês em ordem. Coloca. Eu sinto no meu espírito que em 2027 algo acontece. Coloca a sua casa em ordem. Viva pro reino. Viva. Amém? Viva. Uma gestação. É verdade. Gente, quando eu tô tomada na oração, você não lembra de tudo não, tá? Eu lembro em partes. Necamba suia. Então vamos nos alinhar. Vamos nos alinhar. Vamos nos alinhar. Vamos nos reconciliar com quem precisa reconciliar. Vamos fazer o que precisa ser feito. E vamos parar. Olha só a palavra que Deus falou comigo aqui. Deus falou sobre unidade. Vamos amar os nossos irmãos. E vamos parar de perseguir a igreja. Você tem que perseguir demônio. Você tem que caçar demônio. Não é caçar pastor. Não, deixa que esse daí, se tiver desalinhado, é Deus que vai botar a mão. O seu trabalho é perseguir demônio. O seu trabalho é caçar demônio. O seu trabalho é destronar o reino das trevas. O seu trabalho não é acusar pastor, líder e ficar indo atrás de... Ai, que esse fulano... Não, isso aí deixa Deus botar a mão. Vamos andar em unidade. E Deus falou pra mim nesse alinhamento, filha. Gente, teve um momento ali no alinhamento, eu comecei a sentir um amor pelas igrejas, pelos pastores que estavam ali. Eu comecei a sentir uma compaixão. Eu comecei a sentir a dor daqueles pastores. E a minha vontade era ir lá abraçar eles. E falar assim, eu estou com você. E eu comecei a chorar. E o Senhor falou assim pra mim, unidade. Vocês vão precisar. Unidade, vocês vão precisar. Gente, vamos parar de competir. Vamos parar de falar mal. Vamos parar de acusar. Vamos correr atrás do que interessa, que é atrás do demônio. Você tem que correr atrás do demônio, expulsar o demônio. Esse é o seu inimigo. Os demônios usam pessoas, mas as pessoas não são.
Querido, uma pessoa rendida a Cristo, ela não vai fazer o que ela faz contra você. Então, o seu inimigo, não... Às vezes você fala assim, a fulana é minha inimiga. Não, é o demônio que está na vida dela. Porque o dia que ela for liberta, ela não vai ser mais. Amém? Então, Deus falava assim para mim, profetas, sejam amigos um dos outros. Profetas, vocês vão precisar se juntar. O Brasil vai sofrer uma grande perseguição. E se nós não estivermos unidos, nós não vamos suportar. Aproveita que hoje você pode evangelizar pela internet. Mas chegará um tempo que nós não vamos poder falar de Jesus. Vou falar de novo. Aproveita que você hoje pode abrir uma live, pode hoje postar algo sobre Deus. Mas chegará um tempo que dentro do Brasil não vai poder fazer isso. Chegará um tempo que nós não vamos poder fazer isso. Então aproveite a oportunidade que você tem de evangelizar. Coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua vida com Deus em ordem. Coloca o seu casamento em ordem. Coloca a sua vida com os teus filhos em ordem. Coloca tudo em ordem. Porque Deus está mexendo. E quando Deus pede para a gente orar por algo, os profetas anunciam sentenças para que Deus faça. Então essa madrugada, quando Deus falou, ore por todos os ministérios, líderes. Gente, eu não sou melhor que vocês, de jeito nenhum. Mas eu estou posicionada. Deus me corrige a cada dia. E tem errinhos, tem coisas que Deus vai melhorando em mim. Mas o que Deus está pedindo? Para pessoas que estão com brechas de pecado expostas. Sair desse lugar. Amém? Deus está pedindo para você arrumar casa. Então a minha palavra para você hoje é: põe em ordem a tua casa. Porque se você não colocar, ela vai trazer morte espiritual. Ela vai trazer morte. Casa representa a sua alma, a sua vida. Amém? Então Deus estava falando o quê? Deus estava, não só anunciando o fim de Ezequias. Ele estava expondo a desordem da vida dele, que ele achava que não tinha, certo? Se você for olhar o texto lá atrás, o que ele fez? Quem sabe, vou fazer essa pergunta aqui. Quem sabe o que o rei Ezequias fez de errado? O que ele fez de errado? O que o rei Ezequias fez de errado? O que o rei Ezequias fez de errado? Quem lembra? Quem lembra? Cadê o meu povo aqui? Quem lembra o que o rei Ezequias fez de errado? O que ele expôs? O que ele expôs que ele não deveria ter exposto? Ele abriu a casa dele e mostrou os tesouros. Anacabaçai. Ei, essa é forte. Amém? Ele mostrou sua casa e ele mostrou os tesouros para os babilônios. Esse foi o erro de Ezequias. Vaidade. Exibido. Soberbo. Olha os meus tesouros. E aí eles tomaram até o tesouro do templo. Amém? Pegou ou não? Só que a gente vai ver que Ezequias vai orar, vai se render, vai se prostrar. E no mesmo, ainda, o profeta estava ali, saindo no pátio. Deus volta e fala para o profeta, olha, fala para Ezequias que eu escutei a oração dele e as lágrimas. Eu vou aumentar, daqui 3 dias ele vai levantar dessa cama e eu vou aumentar mais 15 anos na vida dele. Então, queridos, qual que é a chave que eu quero entregar para você? Alinhamento libera perdão. Alinhamento libera o prolongar do propósito. Alinhamento libera vida. Deixa Deus te alinhar. Deixa Deus te alinhar. Amém? Por que Deus cancelou uma sentença? Porque Ezequias teve um posicionamento de fazer o alinhamento. Ezequias se arrependeu, rasgou seu coração diante do Senhor. E ele se ajustou àquilo que Deus estava pedindo. Então, quem tem um coração que se humilha,
Quem tem um coração que se alinha, amém? Quer pegar aqui, vai. Quem tem um coração que se humilha, quem tem um coração que se alinha, Deus pode cancelar qualquer tipo de sentença. Então o que eu vou falar para você hoje? Coloca a sua casa em ordem. Fez alguma coisa errada? Pede perdão para Deus. Tem uma área da sua vida que você não consegue lidar, expõe para Deus, fala: Deus, não sei o que fazer, não sei o que eu preciso, mas eu preciso ser transformado, eu preciso ser alinhado, amém? Então, essa madrugada, quando eu estava orando, o Senhor falava: minha filha, fala para o meu povo colocar a casa em ordem. E queridos, coloque a casa de vocês em ordem, coloque o ministério de vocês em ordem. Peça perdão para quem você precisa pedir, pede perdão para quem você precisa pedir. Seja vulnerável. Fala: Deus, eu não estou dando conta de sair desse pecado. Senhor, eu estou fraco nisso, eu não dou conta, Senhor. Eu já jejuei, mas eu volto para essa lama. Fala: Jesus, me ajuda. Quanto mais você expõe para Deus, ao amigo Espírito Santo, mais alinhamento o Senhor faz. E Ele te cura, Ele te restaura. Então a minha palavra para você é coloca a sua casa em dia. Coloca a sua casa em dia. Seja vulnerável. Se você precisa organizar seu ministério, organiza. Se você precisa colocar qualquer área da sua vida, coloque e organize. Porque às vezes sua vida está travada. Você está tendo morte. Olha só, Ezequias, coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer. Ele foi lá e chorou aos pés do Senhor. Foi lá e pediu perdão. Por quê? Ele falou: Deus, não aceito. Chorou, lágrimas, se arrependeu, se posicionou. E talvez, queridos, essa questão de você estar com as coisas desordenadas pode estar trazendo travas, pode estar trazendo atraso, pode estar trazendo morte para áreas da sua vida que era para ter vida. Talvez a sua área conjugal está morta por falta de posicionamento. Talvez sua área espiritual está morta por falta de posicionamento. Então você vai falar assim: Deus, expõe o que está desalinhado dentro de mim. Expõe o que precisa ser alinhado. Porque às vezes a gente não sabe. Não sabe aonde nós estamos errando. Amém? Eu sou de um princípio. Eu ministro libertação, expulso o demônio, certo? E eu sou de um princípio que eu, mais que qualquer pessoa, preciso passar por libertação de 2 a 3 vezes no ano. Preciso fazer um check-up. Você sabe por quê? Eu não estou isenta. Eu não sou um ser glorificado. Eu sou um ser que se magoa, eu sou um ser humano. Então, às vezes, uma ferida de alma, alguma coisa pode abrir uma legalidade. Então, eu preciso sempre ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, o que precisa ser alinhado em mim? O que precisa ser, Pai, corrigido dentro de mim? Agora não passamos a data do Pessah. E o que eu trabalhei com você? Eu falei: gente, nesse Pessah, pede para Deus tirar a iniquidade. Porque iniquidade você não consegue ver. Lúcifer. O que a Bíblia vai falar lá em Ezequiel? Vamos abrir? Ezequiel 28? Eidecambassuia. Lúcifer. A Bíblia vai dizer que Lúcifer, que iniquidade. Olha só isso aqui, olha só esse texto. Amém? Ó, Ezequiel 28. Portanto, assim diz o Senhor soberano: uma vez que se considera sábio como Deus, trarei você. Rararana. Deixa eu ver onde está. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá lá no verso de número 15. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Iniquidade é um nível de cegueira espiritual tão grande. A pessoa que é iníqua, ela não sabe que ela é iníqua. Quando o profeta Natan confronta Davi, naquele momento a escama do olho dele cai. Mas até então ele não via o erro dele. Ele não via o que ele tinha feito. Ele entrou na iniquidade. Iniquidade, querido, você não vê que fez e que precisa melhorar.
E existe o primeiro nível de iniquidade a qual Deus arranca de nós, é na conversão. Quando você converte genuinamente, você vai começar a lembrar de pecado e vai sentir muita dor porque fazia aquilo. Só que antigamente, você pecava e não sentia o peso. Porque muita coisa dentro de você já era iniquidade. Você já não discernia entre a mão direita e a mão esquerda, entre o certo e o errado. Então, nesse pensar, qual foi o ato profético que eu fiz com você? Eu falei, gente, vamos pedir para Deus remover a iniquidade. Olha só, Isaías não tinha os lábios impuros? Mas por que ele fica sabendo que ele tinha lábios impuros? Ele já era profeta, já era usado por Deus, já era sacerdote. Quando ele entra em contato com a glória de Deus arranca o véu da iniquidade. Quando o véu da iniquidade sai, ele fala, ai de mim, Senhor, que tenho lábios impuros. Nesse momento, ele se sente um nada, um lixo. Ele fala, ai de mim, Senhor, que tenho lábios impuros. Vem o anjo, ou seja, o serafim de fogo catenaz, coloca a brasa na boca dele e fala que a iniquidade dele foi arrancada. O que eu aprendo com isso? Que eu posso estar executando o ofício de profeta, o ofício de pastor, o ofício de ser um homem ou uma mulher de Deus. E pode haver iniquidades dentro de mim que eu não estou vendo. Mas eu preciso que Deus entrar em contato com a glória de Deus para que isso caia por terra. Eu preciso ser intencional em falar, Deus, tira de mim toda iniquidade. Arranca de mim tudo aquilo que contamina o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, a minha mente. Senhor, tira aquilo que me faz ter uma cegueira e não ver o erro, e não discernir entre o certo e o errado. Então eu vou falar uma coisa aqui para você. Coloca a sua casa em ordem. Melhore como esposo, como esposa, como pastor, como levita. Eu não sei o que você é, como chefe, como funcionário. Coloque sua casa em ordem. Amém? Então aqui você que é novo por aqui, eu sempre vou pregar alinhamento. Coloque sua casa em ordem. Eu vou confrontar você o que é pecado, o que não é. Porque se eu não falar para você o que é pecado, não tem como o Espírito Santo ruminar dentro de você o que é o que não é. Amém? Quem convence é o Espírito Santo. Mas quem manifesta a pregação é o pregador. Então aqui eu não vou pentear o cabelo do demônio dentro de você. Eu falo isso para meus alunos. Geralmente, vou contar uma peculiaridade para você. Quando eu estou ministrando libertação da área sexual, eu começo a falar falando assim, gente, sexo oral é pecado, sexo anal é pecado. Aí na hora eu já sinto a serpente na coluna dos meus alunos. Porque tem gente que pratica essas coisas ainda, mesmo sendo cristão. Porque talvez escutou de um pastor que em 4 paredes pode tudo. Aí eu falo assim na hora pra eles. Aí esses dias atrás eu tava ministrando. Aí nossa equipe de liderança nova que tá sendo treinada. Aí na hora o Espírito Santo me fez sentir algumas pessoas. E eu falei assim, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que tá incomodada com o que eu estou falando, mas é um demônio que tá aí dentro de você que tá incomodado. Não é você não. É um demônio, mas eu não vou alisar, eu não vou pentear o cabelo desse demônio que tá aí dentro de você, não. É pecado, é errado. E tem que se posicionar em Deus. Santificação. Eu falei assim, e a serpente tá mexendo aí dentro de você. Tá reboliçando. O demônio tá tendo um treco aí dentro de você. Você tá com raiva, mas não é de mim, não. É o demônio que tá bufando dentro de você. Você tá isso, você tá aquilo, mas não é você não, é o demônio que tá dentro de você, que não tá aguentando escutar. Porque uma vez que a gente expõe pecado, o Espírito Santo tem autoridade para trabalhar dentro. E eu não falaria esse tipo de coisa se eu não tivesse autoridade nessa área. Eu não falaria esse tipo de coisa se eu não tivesse autoridade nessa área. Amém? É pesado, não é? Mas é necessário. Eu mexo com libertação. Amém? Uma hora eu vou trazer para vocês aí, né? Dentro dessa área. Então tem que se posicionar. Aí eu não concordo com você, apóstolo. Então faz o que você quiser da sua vida. Mas não vou deixar de pregar o que eu estudei, o que eu entendi, o que Deus me mostrou, porque você concorda ou não discorda. Fica na lama do pecado até quando você quiser. Compra seu passe pro inferno e vai. Vai com Deus. Vai com Deus não, vai com o demônio. É simples assim. Ah, mas não acredito. Então você não acredita, então paga pra ver. Eu prefiro viver como se a porta fosse muito estreita.
Tem gente que fala assim, mas eu não sei, eu não acredito que o critério de Deus vai ser tão rígido. Mas eu vou viver como se o critério de Deus fosse rígido, porque eu tenho um respaldo bíblico que fala que a porta é bem estreita. Então eu vou viver como se a porta fosse bem estreita. Eu não tenho nada a perder. O problema é que quem vive como se a porta fosse larga e Deus fosse passar o pano e chega lá a porta foi estreita e você não caber. Você fala, eita, podia ter feito diferente. Você só tem uma vida. Coloca a sua casa em ordem. 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 Amém? Eu não vou alisar vocês. E se você não quiser mais me seguir, se você não quiser mais participar de qualquer coisa, amém. Mas eu escolhi pregar o que Jesus me mandou. E eu vou falar o que é pecado, o que não é, o que é certo, o que não é. Você goste ou não. Porque talvez você só foi transformado o dia que você começou a renunciar ao pecado e começar a buscar o Espírito Santo. E é simples assim. Não existe libertação sem renúncia do pecado. Não existe libertação sem confessar pecado. Então é isso. Amém? Glória a Jesus. Ó, um beijo no coração de vocês. Que dia que é hoje? 21. Terça? Terça-feira. Terça. Hoje é terça-feira. Amém? Então, eu vejo você na próxima madrugada. Continua, o pessoal tá orando, ó. 24 horas, 90 dias ininterrupto para nossa conferência, orando pelo nosso propósito de conquista de território. Aleluia. Um beijo no seu coração. Amamos vocês.